Olá pessoal, de volta para mais um vídeo. E hoje eu quero ler uma passagem para vocês aí no livro de Lucas, capítulo 12. Porque eu tenho percebido que a Bíblia, vários momentos, várias passagens, ela tem tido um sentido enigmático, um sentido que não é visto de imediato pelas pessoas. Então eu observo que em determinados momentos alguma passagem fica muito obscura. Você lê e entende de uma maneira, e depois você vai analisar a passagem, vai analisar a simbologia das palavras e a gente percebe um sentido muito diferente. Então eu quero trazer uma passagem para vocês aqui, essa passagem específica, onde, como nós já estamos aprendendo a questão do subconsciente, a questão do consciente, nosso raciocínio como consciente, o nosso subconsciente como a nossa história, como todos os nossos valores, crenças, emoções armazenados ali no subconsciente, as nossas crenças limitantes e a nossa forma de ver. A vida está mudando porque nós estamos observando coisas diferentes, observando a vida de maneira diferente. Então eu quero trazer uma passagem para vocês aqui que, para um leitor médio, ele tem determinado significado. Mas para nós que já estamos caminhando para entender o subconsciente e o consciente e as implicações disso, ela vai trazer um sentido novo. Então eu quero trazer aqui para vocês, começando a ler a leitura, onde está escrito assim, uma parábola de Jesus. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. O cingir o corpo significa a verdade. Então nós temos que estar baseado na verdade. E a candeia, a palavra candeia, que ela significa a fé. Então a nossa fé tem que manter acesa. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento. As festas de casamento, elas na época, elas demoravam aproximadamente 7 dias. Para que, quando vier, caso o Senhor, e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes o lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Então, essa é uma passagem que eu considero assim um pouco estranha, porque imagina o senhor de uma casa que foi para um casamento e deixou os servos tomando conta da casa. E ele faz essa comparação. E quando aqui ele informa que quando ele vier, o senhor da casa vier e achar o servo abrir a porta para ele desafia que ele cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se, os servirá. Aqui não é os servos que vão servir. Servirá aos homens que serão bem-aventurados. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, na segunda vigília, a vigília antigamente, ela era definida do horário de 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. Algumas das vezes a vigília era dividida em 3 e algumas das vezes a vigília era dividida em 4. Quando está falando aqui segunda vigília, então é na parte da madrugada. Se for numa divisão de 4, seria de 3 em 3 horas. Então seria aproximadamente meia-noite. E quer na terceira, então aqui seria 3 horas da manhã. E se for uma vigília dividida de 3 em 3 horas, então a segunda vigília seria aproximadamente 2 horas da manhã e a terceira vigília que seria 6 horas da manhã. Ou seja, então em alta madrugada. Bem-aventurados serão eles se assim o achar. Ou seja, se o Senhor achar a pessoa pronta, a pessoa com a lâmpada do corpo acesa, esteja cingido o corpo,
Vou dar a cor aqui para a gente... E acesas as candeias. As palavras-chave aqui simbólicas, casamento, que são 7 dias. Então, o Senhor, quando chegar, há de fingir dar-lhes lugar à mesa. Então, o Senhor vai dar ao servo lugar à mesa, aproximando-se, o servirá. Então, o Senhor o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, então, a segunda e terceira vigília. Então, só para a gente saber aqui que seria de madrugada. Saber, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confia os seus conservos, para dar-lhes o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Para dar-lhes, o mordomo, então, é aquele que é colocado sobre a casa do seu Senhor, dá aos seus conservos, ou seja, aos criados, o seu sustento a seu tempo. Verdadeiramente vos digo que confiará todos os seus bens. Ou seja, então ele tem que estar cingido com a verdade, como nós vimos lá em cima, e mantida acesa a fé. Mas aquele servo que disser consigo mesmo, então isso aqui agora já é o servo mau, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas. Peraí, mas agora um mordomo espanca criado? Estranho isso. Passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, então ele conheceu a vontade e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade, então você tem dois tipos de servo, o que sabe e o que não sabe. E fez as coisas dignas de reprovação, também fez errado. Ele não sabia, mas fez errado. Levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, ou seja, recebeu o conhecimento, recebeu o entendimento, muito será exigido. E aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Essa passagem aqui eu vou deixar para explicar aqui no vídeo que vem, senão vai ficar muito longo. Então, continuando pegando aqui. Então, é um senhor que sai, vai para um casamento e volta e encontra os servos. E aqui fala que os servos espancam, o servo que é ruim, ele espanca os conservos. Então, aqui agora a gente começa a fazer um paralelo aqui. Porque tem uma passagem que tem um raciocínio estranho, porque um senhor que vai para um casamento e quando volta, ele quer que o servo esteja pronto, cingido o corpo, e pronto para poder abrir a porta.
Aí vem o servo de um casamento de 7 dias e serve, o Senhor serve o servo. É um negócio que não é normal esse tipo de coisa. Então, de acordo com o que nós já aprendemos, porque a Bíblia, ela é feita, foi escrita de maneira, as parábolas são ditas para que, Jesus mesmo falou, eu falo em parábolas para que, ouvindo, não entendam, vendo, não vejam, e não sejam curados os corações. Ou seja, são coisas ocultas que estão aqui dentro dessa parábola. E que coisas ocultas são essas? Como nós aprendemos, a influência do corpo, do nosso consciente e do nosso subconsciente. Nosso consciente manda a informação e o subconsciente processa aquela informação e o subconsciente se alia com Deus e traz a resposta para nós. É isso que nós temos que trabalhar, que desenvolver em nós. Então, como nós vemos aqui, essa passagem ela retrata justamente isso. Vou explicar para vocês aqui. Você tem que manter a sua fé e você tem que manter na verdade. O casamento são 7 dias, ou seja, no período de 7 dias, a sua resposta vem, porque o Senhor vai voltar e o Senhor vai te servir. Ou seja, quando você tem um determinado foco, tem um determinado interesse e mantém o seu corpo cingido com a verdade e mantém acesa a sua candeeira, ou seja, mantém a sua fé acesa, ao período de 7 dias de casamento, o Senhor volta. E o Senhor, então, senta à mesa e te serve. Ele vem na segunda vigília. Por que na vigília da noite? Por que de madrugada? Que é o horário onde o subconsciente se conecta com a divindade, se conecta com Deus. Então é nesse horário que você recebe a revelação divina, recebe sonho, recebe instrução. Então você vê que as coisas que estão ocultas nessa parábola, elas podem ser enxergadas dessa maneira, porque na madrugada nós recebemos as orientações divinas. Então mantenha o seu corpo com a fé de que Deus é o seu Deus e te visita. E mantenha o seu corpo na verdade de que Deus é verdade, de que Jesus é verdade. Ele voltando do casamento, então vem o Filho do Homem virá, na hora que você não cuidar. Como um ladrão ele vem. Não como ladrão no sentido de roubar, mas como ladrão no sentido de não sabermos o dia e a hora. Então é isso que essa passagem aqui nos mostra. Quem não sabe dessas coisas, o mordomo fiel, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confia os seus conservos? O que são os conservos, nossos conservos? Para dar-lhes o sustento a seu tempo? Olha que coisa interessante. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que confiará todos os seus bens, mas aquele servo que disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados, como que um mordomo espanca o criado? Nós somos esse mordomo. Nós espancamos o criado a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida. Olha o que ele fala aqui, meu Senhor tarda, espancar os criados, comer e beber e embriagar-se. Ou seja, quando a gente vive uma vida dissoluta, uma vida onde que não faz exercício físico, uma vida onde que se entrega à comilança, à bebedeira, isso aí você está espancando os seus criados. Que criados são eles? Você está espancando os seus órgãos internos. Você está espancando o seu coração, você está espancando o seu fígado, você está espancando o seu pulmão, você
não dorme direito, você está espancando o seu cérebro. E assim você começa a detonar o seu corpo. Que o seu corpo é o seu servo. O corpo é o servo. Então guarda isso. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Esse castigá-lo é o quê? É uma doença que vem, é um problema de saúde, é qualquer outra coisa que vem e castiga a própria pessoa. Então essa passagem aqui é uma passagem oculta que quem vê não entende o que está se falando. Aquele servo, porém, que conhece a vontade do seu Senhor, não se aprontou, fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele que não soube, vai ser punido com menos açoites. Ou seja, agora que você já sabe que o próprio Criador, ele vem e te serve, e é isso que nós estamos caminhando para buscar ser parte do todo de Deus, buscar a ser parte da vontade de Deus, da luz de Deus, do engrandecimento de Deus. Então, nós que estamos buscando isso, nós devemos ter consciência de que nós temos que manter nosso corpo sóbrio, manter cuidado do nosso corpo, porque o nosso corpo são nossos servos, e nós somos mordomos de uma casa, onde o próprio Deus é que habita essa casa e serve a nossa vontade, que Ele realiza as nossas vontades. Então está aí uma palavra de promessa. Isso aqui é uma palavra de promessa. Então hoje, quando você for dormir, você vai reparar o seu corpo. Você vai fortalecer o seu entendimento de que esteja o vosso corpo cingido com a verdade que é Deus habita em você. Você é a parte de Deus. Acesas as vossas candeias. Mantenha acesa a sua candeia, de que a sua fé, de que Deus está com você todos os dias. Depois de 7 dias, festa de casamento, depois de 7 dias, mantendo essa postura, mantendo esse entendimento, mantendo essa compreensão e essa fé, não deixando a fé vacilar, não deixando a candeia apagar, vem o Senhor e Ele se manifesta a você. Ele te faz sentar à mesa e te serve. Quando vai ser isso? Ele vai fazer realizar tudo isso na madrugada. Tem uma passagem que diz assim, que Deus dá aos seus enquanto dorme. Então, mesmo que você não saiba, você vai estar recebendo e você vai saber, porque você vai entender e você vai ver que Deus atendeu os seus desejos, porque Ele vai vir e vai te servir. Então, essa é a passagem para hoje. Então, eu espero que vocês estejam fazendo os exercícios de relaxamento, de mentalização, exercícios de tela mental, exercícios de projeção, para que você tenha a mente transformada, uma mente com novas possibilidades de enxergar. Nós vimos nos vídeos passados e vamos depois no próximo, na sequência disso aqui, tem muito mais informação. Nós vimos aqui até o 48. Depois nós vamos virmos aqui no próximo vídeo, vamos dar a sequência das outras coisas que estão aqui, que você vai ver que segue totalmente esse raciocínio, de que essa passagem está falando do nosso corpo, da nossa mente consciente, da nossa mente subconsciente e dos nossos sentidos, dos 5 sentidos. Mantenha o seu cingido o vosso corpo. Mantenha a sua consciência e mantenha a sua fé. No passo depois de 7 dias, nessa consciência, o Senhor vai vir e vai te servir de madrugada. Então é isso que eu tenho para vocês, pessoal. Para nós aqui, o exercício. Ao dormir, ao deitar, afirme que o Senhor
O próprio Deus, de madrugada, vai te servir. A posse. Tome posse dessa verdade. Exercite essa verdade. Crie esse pensamento. Porque quando você cria um pensamento, mantém um foco em determinado assunto, e ele se realiza na sua vida. Então, mantenha o foco do que você quer. Mantenha o foco, o pensamento. Use a sua criatividade. Use a sua inteligência, os seus pensamentos, os seus raciocínios. Utilize isso. Utilize figuras como se já tivesse acontecido. Como na Bíblia fala. Assim, do jeito que você pensar, crendo, receberá. Então, do jeito que você pensar, do jeito que você imaginar que as coisas já são, crendo, você recebe. Então, é isso que eu quero que você mantenha em mente. O que você deseja? Eu te pergunto agora. O que você quer? O que te aflige? O que te assola? Agora, como seria se isso já tivesse resolvido? Então, é este ponto. O ponto central é esse. Como seria se já tivesse resolvido? Comece a sentir. Comece a pensar. Como se já estivesse resolvido. O ponto de caminhada é esse. A partir daqui, você não tem que olhar a sua situação. Você tem que olhar como já estivesse acontecido. Vibre nesse pensamento. Vibre nessa intenção. Olhe para o seu problema a partir do momento onde ele já está resolvido. Sinta a alegria dele resolvido. Se em 7 dias você mantiver esse pensamento, vem o Senhor e te serve. Então mantenha esse pensamento, mantenha essa frequência. Vibre neste pensamento. Vibre nessa intenção. Já está resolvido. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo, que é a sequência desse conhecimento aqui que eu estou trazendo aqui para vocês. Tchau.